Bom, continuando a aula passada, a gente vai agora, para fechar inquérito policial, falar de um instituto que não é tão novo quanto vocês podem imaginar. O Acordo de Não Persecução Penal, vulgarmente conhecido como ANPP, ele não é uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Na verdade, o ANPP ele já existe desde 2017, só que ele estava regulamentado por uma resolução. E aí havia uma discussão se esta resolução poderia tratar de uma matéria, de um instituto, se essa resolução ela seria constitucional. Então, alguns estados do Brasil já faziam este acordo, alguns ministérios públicos de alguns estados do Brasil já faziam esse acordo e outros não, exatamente por entenderem que o ANPP não poderia ser tratado por uma resolução e sim por uma lei federal. Veio o pacote no dia 23 de janeiro de 2020, na verdade ele é de 2019, ele é de dezembro de 2019, mas ele teve um período de vacatio legis de 45 dias, então ele entrou em vigor efetivamente no dia 23 de janeiro de 2020. E aí trouxe no artigo 28A o ANPP. Então, o ANPP passa a ser efetivo a partir de 23 de janeiro de 2020. Vamos ver o que diz o artigo 28A do Código de Processo Penal. Eu vou abrir aqui para vocês, vou compartilhar com vocês o CPP, o artigo 28A. O artigo 28A, ele diz assim: não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições, ajustadas, cumulativa e alternativamente. Bom, primeiramente vamos entender que o artigo 28A, ele vai trazer requisitos que devem ser preenchidos pelo acusado para fazer jus a este acordo. Ele tem que confessar o crime. Este crime não pode ter violência à pessoa e a pena mínima tem que ser menor do que 4 anos. Mas, mesmo que o acusado preencha todos esses requisitos, o Ministério Público é obrigado a propor o acordo, ou seja, o ANPP é um direito público subjetivo do acusado ou é uma faculdade do Ministério Público? Nós temos um princípio que rege a ação penal pública, que é o princípio da obrigatoriedade. Nós vamos conversar sobre a ação penal, provavelmente ainda na aula de hoje, a gente vai começar a estudar a ação penal, não sei se vamos falar sobre os princípios que as norteiam, mas tem um princípio que norteia a ação penal pública, que é o princípio da obrigatoriedade. Então, quando se encerra a investigação,
o Ministério Público, tendo ali indícios suficientes de autoria e materialidade, que é a comprovação da existência do crime, ou seja, não sendo caso de arquivamento daquelas peças de informação, daquele inquérito, ele é obrigado a propor a ação penal, desde que, obviamente, preenchidos lá, presentes as condições para o exercício regular do direito de ação. Se o Ministério Público é obrigado a propor a ação penal sempre que estão presentes as condições da ação, seria incompatível ele ser obrigado ao ANPP, porque um impede o outro. Então, se ele é obrigado a propor a ação penal, ele não pode ser obrigado a oferecer um acordo que vai impedir a propositura da ação. Então, a partir deste raciocínio, entende-se, uma parte da doutrina entende, que o acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público. Obrigado ele está a iniciar a ação. O ANPP, que impede a ação, que impede a persecução penal, não poderia ser obrigatório, seria uma faculdade do Ministério Público. Outra corrente defende que o acordo de não persecução penal é um direito público subjetivo do acusado, uma vez que ele preenche os requisitos exigidos no artigo 28A do Código de Processo Penal, o Ministério Público estaria obrigado a oferecer o acordo. Vem prevalecendo o entendimento de que o ANPP é uma faculdade do Ministério Público. E por ser uma faculdade, vamos ter um outro problema, até muito mais prático do que teórico. Um dos requisitos é que o sujeito confesse a prática do crime. Aí vocês imaginem, ele vai lá, confessa, e o Ministério Público não propõe o acordo. É uma faculdade, não é uma obrigação. Então, o sujeito confessou e vai responder à ação penal. Olha que situação complicada, delicada, eu diria. Além disso, exigir que alguém confesse um crime para que ele tenha algum tipo de benefício pode estar ferindo o princípio constitucional da não autoincriminação, que diz que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. E a confissão é um meio de prova. Então, há quem defenda que a exigência da confissão para o ANPP fere a Constituição, fere o princípio da não autoincriminação. Então, isso não poderia ser exigido para a propositura do acordo. Outra corrente entende que esta é uma exigência prevista na lei, ninguém é obrigado a confessar nada, então ninguém estaria sendo obrigado a fazer prova contra si mesmo, mas se ele quiser o ANPP, ele vai ter que confessar. Outra questão controvertida diz respeito à possibilidade ou não de se aplicar o artigo 28A para crimes praticados antes do pacote. Então, o pacote anticrime entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Vamos imaginar que o crime foi praticado em novembro de 2019, ou em dezembro de 2019, ou até 22 de janeiro de 2020. Tendo em vista que o crime foi praticado antes do pacote entrar em vigor, questiona-se se seria possível o ANPP. E mais, e aqueles processos
que já estavam em curso, em que o réu preenchia os requisitos. Ele confessou, era crime sem violência à pessoa, pena mínima inferior a 4 anos, só que na época não existia o ANPP, ou pelo menos não era aplicado por conta daquela discussão quanto à resolução. Será que poderia oferecer o acordo para esses processos que já estão em curso? Então, essas questões controvertidas estão naqueles 2 textos que eu coloquei para vocês lerem, em relação à questão da retroatividade do artigo 28A para crimes praticados antes do pacote, e aí vai se discutir aqueles que já têm a ação penal iniciada e aqueles que ainda estão em fase investigatória, e a questão da exigência da confissão para a concessão deste acordo. Preenchidos os requisitos, o Ministério Público vai observar ainda os incisos e parágrafos deste artigo. E aí vocês vão perceber que ele veda o ANPP, parágrafo 2º do artigo 28A, quando for cabível a transação penal. Quando é que cabe a transação penal que está lá na Lei 9.099 de 95, que é a lei que trata dos juizados especiais criminais? A transação penal que está no artigo 76 da Lei 9.099 de 95 é para as infrações de pequeno ou de menor potencial ofensivo, que são todas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Então, nas infrações de pequeno ou de menor potencial ofensivo, sendo cabível a transação penal, não cabe o ANPP. O ANPP seriam só para as infrações de médio potencial ofensivo em diante. As de menor ou de pequeno potencial já teriam a transação penal, então não haveria por que ter também o acordo de não persecução penal. Lembrando que os requisitos para a transação penal são diferentes dos requisitos para o ANPP. Então, se não couber transação penal, porque não está preenchidos os requisitos, mas preencher os requisitos do ANPP, que eu acho pouco provável, mas, enfim, nada impede o ANPP. Também não vai caber se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, vai ser também analisada a folha de antecedentes criminais do investigado. Também não vai caber o ANPP se ele tiver sido beneficiado pelo acordo nos últimos 5 anos. Também não vai caber o ANPP nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, violência doméstica ou familiar, e aí pode ser até contra homem, tá? Que em nenhum momento ele diz que só não vai ter o ANPP se for violência doméstica ou familiar contra a mulher. Violência doméstica familiar contra um homem também não caberia o ANPP pela leitura seca do inciso 4. Agora, se for praticado contra a mulher na violência doméstica ou familiar ou por razões da condição de sexo feminino, também não terá direito. O que são condições de razão das condições de sexo feminino? Essa definição está lá no Código Penal,
no artigo 121, parágrafo 2º-A. Então, se você for no Código Penal, no artigo 121, parágrafo 2º-A, você vai encontrar o que seriam essas razões da condição de sexo feminino. Bom, o ANPP é um acordo entre o Ministério Público e o acusado. Então, isso vai ser passado pelo crivo do juiz, que vai verificar os termos desse acordo, se não fere dignidade da pessoa humana, se não fere princípios constitucionais. E uma vez que o acordo seja homologado, o acusado vai ter que cumprir o que ficou determinado no acordo sob pena da persecução penal prosseguir. Se ele não cumprir o acordo, ele vai ser denunciado, a ação penal vai ser iniciada. A vítima vai ser sempre informada, sempre que possível, informada desse acordo, inclusive se ele não cumprir os termos do mesmo. Bom, em relação ao ANPP, a priori, era isso que eu queria conversar com vocês. Remeto os senhores aos textos que eu coloquei para vocês lá na plataforma da faculdade.